Muito bem. Ó, hoje nós tivemos aqui uma notícia que é a notícia, ó, que não está na pauta, inclusive, Daniel. Eu vou puxar a orelha do Joelton, que é a pauta da Renata como uma possível vice do Sérgio Moro. Essa pauta. Baixa um pouquinho, vamos ler junto. Ó. Nesta semana, integrantes da Executiva Nacional do Podemos se reuniram com os coordenadores do partido nos estados, tá? Para tratar, obviamente, da corrida presidencial. O Moro, que é pré-candidato do Podemos ao Planalto, participou da conversa. O antagonista apurou que, na ocasião, foi ventilada a possibilidade de Moro trocar de partido, filiando-se à União Brasil, sigla resultante da fusão do PSL com o DEM, a ser confirmada em fevereiro, agora, pelo TSE, homologada essa fusão. Bom, nesta costura hipotética, a deputada Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, poderia ser a candidata a vice na chapa encabeçada pelo Sérgio Moro. Por enquanto, o ex-juiz tem dito reservadamente que fez compromisso com o Podemos, partido ao qual se filiou em novembro do ano passado. Essa possibilidade de mudança de legenda surge em meio às discussões sobre a estrutura de campanha. Como registramos mais cedo, os jornais de hoje, né, todos eles trazem outras alternativas, uma parceria entre Podemos e MBL, que pode contar com a candidatura do Arthur Duval, a gente noticiou isso semanas atrás, o próprio acordo com a União, que pode envolver o PSDB de João Dória. O fato é o seguinte, a campanha está preocupada, o núcleo da campanha está preocupado, porque o candidato está preocupado, porque ele aparece aí estagnado nas pesquisas, né? A gente mostrou ontem a pesquisa da Quest, que trouxe um cenário praticamente similar, né, sem modificações em relação às últimas pesquisas do ano passado. Né? Interessante por quê? Notar por quê. Nós vínhamos com uma curva ascendente e quando chegou ali em dezembro, houve essa pequena retração e daí para frente não aconteceu mais nada. Então, o candidato precisa de estrutura, a gente falou disso lá atrás, não é? Lembra? Não foi por falta de aviso. O Podemos é um partido pequeno, um partido que tem pouco recurso do fundo eleitoral, o núcleo da campanha está atrás de doadores privados, então já começa a haver uma pressão interna para uma possível mudança. Né? O União Brasil, que está aí com o Luciano Bivar, né, como presidente, o Luciano Bivar vem conversando com o Sérgio Moro, inclusive ofereceu o Marcos Sintra, né, para participar das conversas do núcleo econômico, na produção, na elaboração desse programa de econômico que eles esperam apresentar em breve, para impulsionar a campanha e mostrar e convencer o eleitor de que eles têm um projeto, né, pelo menos para essa área aí, com essas urgências que nós comentamos, muitas delas comentadas ainda há pouco nessa entrevista com o Chico Graziano. O fato é que o candidato precisa ter apoio da legenda e precisa ter apoio regional, precisa ter palanque nos estados. Então nós vimos na semana passada, né, aqueles eventos lá, o Julian, deputado federal, que levou o Moro lá na Paraíba, fez vários encontros com prefeitos, com empresários, e agora outros candidatos também, outros parlamentares, outros deputados começam a se mover, inclusive o Júnior Bozella, em São Paulo, nós registramos mais cedo também aqui a notícia, ele está também agora trabalhando para organizar aí uma agenda do Sérgio Moro lá em São Paulo, uma agenda com prefeitos, né, uma agenda com empresários, e ele deu uma entrevista aqui, ó, falando, olha, se os caras não entenderem a magnitude do jogo, a terceira via é natimorta, tá? Então pode baixar um pouquinho. O deputado Júnior Bozella, ele preside o PSL lá em São Paulo, né? Disse que antes mesmo do Moro se filiar ao Podemos, em novembro, ele sugeriu ao ex-juiz que ele concorresse ao Planalto pela União Brasil. Bozella, que é do PSL, vai ser da União, uma vez homologada essa fusão, e ele já naquela ocasião sugeriu que a Renata Abreu fosse a vice. Agora essa hipótese voltou a ser ventilada. Então, ele disse aí, ó,
o Podemos está se isolando no processo. Se os caras não entenderem que a magnitude do jogo, a terceira via é natimorta, não tem para onde seguir. Para fazer omelete, tem que quebrar os ovos. Muito bem. Quebrar os ovos. Pode baixar mais um pouco? Tem mais alguma declaração dele aí? Baixa um pouquinho, Daniel. Aí, ó. O deputado cobrou a concretização do discurso de 2021, de todo mundo unido contra Bolsonaro e o PT. No entender dele, a decisão sobre possível aliança entre União Brasil e Podemos teria de sair nos próximos 40 dias. Se ficar o Moro de um lado, o Dória de outro, a União Brasil em outro, nós não vamos chegar a lugar algum e vamos ter que conviver com os arroubos e as maluquices do Bolsonaro e do PT, ou do PT, no caso, né? Não temos mais tempo a perder, tem que resolver isso nos próximos 30, 40 dias. E acrescentou o seguinte, o Moro vai ficar no Podemos? Ok, fica lá no Podemos. A União Brasil vai servir a esse projeto? Não sei. O Moro tem que entender que sozinho, ele e o Podemos é complicado. O Moro hoje está acima do Podemos. Ele vai precisar de estrutura, de estados, de palanques. O Podemos quer um projeto de partido ou de país? Se o Moro ficar lá, o Podemos pode crescer um pouco? Pode. Talvez seja esse o raciocínio do Podemos, aí vamos dizer assim, num recado direto para Renata Abreu, né? Para Bozella, olha aí, em algum momento João Dória precisará entrar na conta do projeto do Moro. Abre aspas. Temos o Moro e o Dória, o resto é espuma. O Moro tem o estofo político, o Dória tem a máquina do Estado de São Paulo, que não é pouca coisa. O Moro tem que tomar cuidado, o Dória tem que tomar cuidado, e ambos têm de entender o tamanho da União Brasil. Podemos caminhar juntos, e aí não perderia ninguém. Agora, se não fizerem esse exercício desde já, não vamos conseguir alcançar nada. Do lado do Podemos, como temos noticiado, há o temor de que a possível aliança com a União Brasil possa sufocar o projeto do Moro e engolir o partido, que tem como bandeira, por exemplo, o fim do fundão. A União Brasil terá a maior fatia do fundão em 2022. Na semana passada, o senador Stevenson Valentim, lá do Rio Grande do Norte, disse a este site que não apoia as negociações com o futuro partido. O Moro não precisa disso. Mais cedo, o senador Oriovisto Guimarães, também do Podemos, entusiasta da candidatura de Moro, disse ao antagonista desconhecer a possibilidade do ex-juiz sair. Acho muito difícil que tal coisa possa acontecer. Bom, olha aí. Olha, gente, é muito simples. A política é um jogo bruto. É um jogo bruto. A Natasha Mara está aí. Já é esperado que o Moro terá de furar a bolha. Vai ter que furar a bolha. Ele precisa falar para além do público que ele já tem, do eleitor dele, desse recall aí de 9%, 10%, 11%, enfim, que é um eleitor que gosta do Moro, vota no Moro sem mais nada a dizer, né? O Moro ele precisa ir além disso, senão ele vira aquele candidato segmentado, de pauta única, né? Aliás, como aconteceu já com vários outros, a Marina Silva é prova disso, né? Sempre com o discurso ambientalista nunca conseguiu sair dessa bolha. O Moro também não pode ficar só com esse discurso, ele vem trabalhando para ampliar o discurso. Esse projeto econômico aí é importante que fique pronto logo para ele colocar na praça, né, e já começar a pingar aí notícias sobre as propostas no candidato, né? Tem aí uma opção de jornalista, e aí, obviamente, a oposição se beneficia disso, né, os concorrentes, dizendo que o candidato não tem experiência, etc. e tal. Bom, o Lula também, quando chegou ao poder em 2002, tinha sido apenas deputado federal, né, e presidente de sindicato. Nunca tinha trabalhado na vida, aliás, né? E sindicalista pelego, aquele que negocia para o patrão, né? E ele foi eleito, tá aí. A Dilma tinha quebrado uma loja de 1,99, né? Não é isso que conta. O importante é você ter, primeiro, princípios, né? Porque se você não tiver princípio para partida logo, você já está ruim, né? Como eu disse ontem, as lideranças políticas, a gente precisa ter a oferta de lideranças políticas limpas, pelo menos. E começar, obviamente, a buscar as suas especialidades, lideranças que inspirem. A gente perdeu o referencial. Nós precisamos
de lideranças políticas que inspirem a sociedade, inspirem todos nós, que agreguem, e não aquelas que investem na divisão. Tem que ser o contrário, tem que ser aquelas que agreguem, que governem para todos. Um presidente, seja ele qual for, ele precisa governar para todo mundo, e não para os seus radicais, para os seus grupos, para os seus lobbies. Precisa governar para a sociedade inteira. O Brasil é um país complexo, diversificado. Por isso que todas essas pautas, né, identitárias, de comportamento, são pautas que elas não se aplicam a um país como um todo. É um país heterogêneo, feito de gente de todo tipo. E isso é uma riqueza. E a gente precisa valorizar essa riqueza. Então a gente precisa de líderes que inspirem e que se cerquem de gente competente, que sejam capazes de escolher gente competente. Você vê a necessidade de você ter gente boa numa equipe, seja ela uma equipe jornalística, seja numa empresa, seja em qualquer lugar. Você precisa se cercar de gente boa para que o trabalho conjunto, o trabalho seja de equipe, seja um trabalho melhor. Quanto mais cabeças pensando, melhor. Cabeças boas, né? Bons espíritos, bons corações. E aí o seguinte, aí você vai embarcando a capacidade técnica e aí você executa isso. Né? Então, assim, eles estão numa encruzilhada, de fato, porque o Podemos é um partido pequeno, precisa ter esse tipo de sabe? Você vê, passaram desde novembro, 10 de novembro, até hoje não tinha havido nenhum evento político, de caráter político, como esse que o Julian montou lá na Paraíba. Aí você vai ver, pô, legal, né? Só que o Julian é de outro partido, não é do Podemos, é do PSL. Então isso tudo precisa convergir. Da mesma maneira, você tem lá o João Dória, né? O João Dória, ele não pode atrapalhar o projeto, ele tem que se integrar ao projeto da terceira via. Se ele tivesse com 15%, com 10%, o Moro tirava, né, e o Moro tivesse com 2%, 3%, era o contrário. Eu tenho certeza que o Moro ia naturalmente apoiá-lo. Tem que haver essa mesma, vamos dizer assim, esse mesmo gesto. É um gesto de grandeza, viu, Dória? É um gesto de grandeza. Você, às vezes, precisa mostrar a sua grandeza, até para que as pessoas reconheçam isso, se ela existir, para que você possa voltar a ser considerado um político com capacidade para enfrentar uma eleição nacional, como você sempre quis. Então é preciso. Então, assim, eles precisam convergir, precisam se entender e trabalhar em prol de um objetivo comum, que é você simplesmente romper essa polarização, tirar do jogo o Jair Bolsonaro, que é esse psicopata, e impedir que o ex-presidiário retome o controle da máquina pública, da onde ele sempre extraiu, né, da onde ele extraiu a nossa riqueza, a riqueza produzida por todos nós. Então, assim, parece simples, é complexo, mas se vocês não se entenderem, aí, olha, realmente o Brasil vai estar muito lascado, porque esse governo aí que vem, se for esse Lula mesmo aí, vai ser um governo de vingança, vai ser um governo de destruição, né? Porque você percebe até nos projetos econômicos aí, né? Toda a linha, a defesa, né? Todas as políticas econômicas que vêm sendo defendidas vêm para arrasar, para quebrar mais uma vez o país. Então, assim, muito complicado. O que mais a gente pode falar disso? Tem aí, bota o Julian também. A Natália está perguntando aqui, Cláudio, me tira uma dúvida, o Moro não conseguiu ser ministro. Como vai conseguir governar? Natália, ele não conseguiu ser ministro num governo desse, né? Como é que você é ministro num governo que você não apita, não pode fazer nada? Você
foi enganado, né? Vamos tomar aqui uma carta branca, e depois essa carta branca não existe, você não consegue fazer as coisas. Ele conseguiu fazer alguma coisa ali, mas ou cedia ao centrão, a esse bolsonarismo fisiológico aí, da rachadinha e etc., ou pede o chapéu, né? E vai embora, como aconteceu. Abre essa matéria do Julian. Pode baixar, Daniel. Baixa para o texto. Eu quero a declaração dele. Ó. Julian, que no início do ano transformou sua festa de aniversário em evento pro Moro, afirmou que se o Moro ficar dentro de uma bolha partidária, seja de qual partido for, o projeto dele não terá êxito. O que aconteceu em 2018, quando Jair Bolsonaro ganhou a eleição, sem tempo de televisão e sem estrutura partidária, não irá se repetir em 2022, tá? Moro é um excelente nome, tem a envergadura moral que o presidente Bolsonaro não tem, e o povo está aí. É o mesmo povo de 2018. Hoje a maioria do eleitorado do país é anti-Lula e anti-Bolsonaro. Os dois são, na realidade, a mesma coisa. Mas os eleitores, os parlamentares, os empresários que apoiam o Moro, que acreditam na candidatura do Moro, querem ver robustez, solidez, viabilidade. Sem isso, o Moro não subirá muito além do próprio recall, que são esses 10% aí que aparecem nas pesquisas até aqui. Desde o dia da sua filiação ao Podemos para cá, o Moro não cresceu absolutamente nada. Porque esse recall de 10% pertence a ele. São 10% dele. Ele elogiou o Bivar, o advogado Rueda, que comanda o PSL, e disse gostar da ideia de Renata Abreu como vice. Sei que é algo muito difícil na política, mas o momento é de deixar a vaidade de lado, olhar o cenário matematicamente, estrategicamente. Eu faço votos para que Moro realmente tenha estrutura, mas uma estrutura competitiva. Então tá aí. E vamos seguir.